Fala galera, começando mais um Teleus Podcast, mais um episódio em que a gente pode ser edificado, estando juntos aí. Agradeço muito a sua participação, sua audiência, você está aí com a gente. Mais uma vez quero te pedir encarecidamente, se você puder se inscrever no canal, assinar ou ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, isso tudo ajuda muito a gente aqui na plataforma. E se você puder também compartilhar o vídeo, se abençoar a sua vida, que possa abençoar também outras pessoas. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, com um amigo, com um irmão, psicólogo, teólogo, né? Júnior fez psicologia, é teólogo formado pela Faculdade Batista do Paraná, fez pós-graduação em teologia, pós-graduação em ciência da religião pela Faculdade Teológica Sul-Americana, psicólogo, doutor Juarez. Para mim, que sou íntimo, né? Júnior, nós congregamos juntos, servimos juntos ao Senhor por muito tempo, pastorei o Júnior por brevíssimos 9, 10 anos, né? E hoje ele está aqui com a gente para compartilhar um tema muito importante, a síndrome de Peter Pan. A gente vai falar sobre a infantilização dos homens. Vou deixar ele falar um pouco de si mesmo, estamos aqui com ele. Bem-vindo, Júnior. Obrigado, pastor. Muito bom estar aqui. Sinto feliz. Agradeço já pelo convite, é muito bom estar aqui. Lembrando, você falou aí do meu currículo acadêmico, mas eu gostaria de falar do meu currículo pessoal, né? Sou casado. Já até queria mandar um beijo para minha esposa, meu amor, te amo. Minha esposa chama Monique Ellen. Sou pai de 2 meninos lindos. Beijão, filhos, eu amo vocês. Meus filhos são o mais velho de 10 anos, João Lucas, e o mais novo de 7 anos, Levi. Então, assim, esse é o meu currículo pessoal, né? Mas vamos lá, pastor, falar da síndrome de Peter Pan, né? A síndrome de Peter Pan, eu poderia até utilizar alguns recursos, assim, clínicos para falar, mas eu vou levar para um caminho um pouco mais claro, para a gente entender, ter uma compreensão um pouco melhor. A vítima da síndrome de Peter Pan é aquele sujeito que se recusa a amadurecer. Ele é um adulto, do ponto de vista da idade, ele é adulto. Mas do ponto de vista dos seus atos, do seu comportamento, ele é uma criança. Então ele tem medo dos enfrentamentos, das dinâmicas dos contornos da vida adulta. Ele tem medo de encarar a responsabilidade, ele tem medo de encarar os desafios da disciplina que a vida adulta vai exigir, por exemplo, nos relacionamentos, ter que se doar, na questão de paternidade, por exemplo, ele ter filhos, ele vai ter que cuidar do filho. Então, são responsabilidades que assombram o sujeito que é vítima da síndrome de Peter Pan. E o que é interessante a gente falar, né? Onde que a gente chega, como identificar, ou pelo menos como que chega nessa disfunção? Porque a gente pode perceber algumas atitudes que são assim, que soam como infantis, mas que não são prejudiciais à vida. Já reparou? Por exemplo, você gosta de se divertir, eu gosto de me divertir, fazer algumas coisas, por exemplo, tenho filhos, eu gosto de jogar videogame com meus filhos. Então é uma atitude que não é, assim, infantil. Então como que a gente pode identificar, olha que interessante, identificar uma atitude infantil como prejudicial na fase adulta e que pode caracterizar uma síndrome de Peter Pan? Você pega, por exemplo, você está na rua. Você vê uma criança ali de 2 anos, você está no ponto de ônibus, e você vê uma criança de 2 anos rolando no chão, brincando, chutando uma latinha, brincando com papel ali. Tá rolando no chão. 2 anos. Normal. É criança sendo criança. É uma criança sendo criança. Beleza. Aí você vê uma criança de 5 anos, brincando ali, chutando uma latinha, fazendo a mesma coisa, rolando pelo chão. 5 anos, ok, é uma criança ainda, a gente até entende. 12 anos, chutando uma latinha, rolando pelo chão. É um pouco estranho. A gente já começa a achar que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora, imagina um cara com 18 anos fazendo isso. Então, percebe que num processo natural de desenvolvimento existencial, existem etapas que acompanham o comportamento, que são próprios daquela idade. Na síndrome de Peter Pan, o sujeito ele tem atitudes infantis que não se encaixam de uma maneira saudável, que não fazem parte daquela etapa da vida. E eu não estou falando apenas de comportamentos, mas não apenas de uma postura comportamental, mas de uma postura mental. Uma postura mental. Ele não encara as responsabilidades, ele é um sujeito que
ele, nas suas relações, por exemplo, familiar, com pai e mãe, ele é um sujeito muito dependente, emocionalmente falando. Ele não assume a independência, é isso. Porque a criança, ela é cuidada, ele tem dificuldade de amar, ele não busca amor do outro, ele busca compaixão. É um sujeito muito autopiedoso, vitimista, dentro de um perfil emocional, ele é totalmente inadequado. Ele, em momentos as suas reações diante de situações que deveria ter um certo equilíbrio emocional, ele é totalmente desequilibrado. Porque é uma criança infantil, você contraria ou confronta, a criança chora, faz pirraça. Então, o sujeito vítima da síndrome de Peter Pan, ele é pirracento. Ele tem aquela coisa, ausência de moderação quando é confrontado ou contrariado. Contrariou ele, confrontou ele nas suas infantilidades, acabou. Ele vai cortar a relação com você. É tanto que a vítima da síndrome, ele tem dificuldade nas relações. Ele é aquela pessoa que, quando está com raiva, é uma raiva bem extrema. Quando ele está feliz ou alegre, é histérico, algumas das vezes. É como se eu estivesse aqui com você e, de repente, eu falasse assim, vamos parar, não tem um joguinho, não, pra gente jogar, fazer alguma coisinha. Vamos sair daqui, a gente vai fazer o quê? Vamos se divertir, É uma coisa assim, tá no mundo da lua. Eu ouvi uma psicóloga falar sobre isso, fazendo essa analogia mesmo com Peter Pan, que ficava voando de um lado para o outro. Exato. Né? Ele não tem consistência naquilo que ele faz. Exato. Ele está no emprego, ele chega no emprego, ele fica eufórico, daqui a pouco ele já perde a euforia, já quer mudar de emprego, já quer sair do emprego. Exato. Ele fica voando de um lado para o outro. Exato. É porque, para a vítima da síndrome de Peter Pan, como ele tem aquele medo de encarar a responsabilidade, não apenas de encarar a responsabilidade, mas ele foge de tudo aquilo que representa um processo, principalmente a longo prazo. Por exemplo, você vai ter que ir para uma entrevista, vai passar por um processo, vamos falar na dinâmica de trabalho, por exemplo. Como que a gente poderia identificar os sinais da síndrome de Peter Pan no ambiente de trabalho? O sujeito, ele já tem uma dificuldade de ter que ir lá para fazer a entrevista, passar por um processo seletivo, porque sempre foi o pai ou a mãe que levou ele para tomar vacina, é sempre o pai e a mãe que matriculou no colégio. Agora é ele que vai ter que sair de casa, vai ter que ir lá, vai ter que se arrumar, vai ter que ir lá para fazer a entrevista. Então já começa uma certa exigência de plano de fundo, uma exigência para ele ter que ir lá. Não pode o pai ir lá e fazer entrevista para ele. Então, até porque no fundo ele até... Se pudesse, ele chamaria o pai e falaria, não, meu pai não pode entrar aqui comigo. Então seria isso. Então ele já começa a ter a crise de ter que fazer entrevista, de ter que ir lá no processo seletivo. Eu acho que pro síndrome de Peter Pan, eu penso que até essa coisa de agora, não, envia um currículo, manda pela internet, ficou mais fácil para ele, que ele não precisa ir lá, sair de casa para ir lá. Antigamente tinha isso, né? Também, a gente vem até conversando sobre isso, eu acho também que, eu ia te falar isso, que muito desses trabalhos que hoje a galera faz digital, ajudou muito. Ajudou muito. Esse cara não precisar sair, procurar emprego, passar por um processo seletivo, nada, o cara fica ali. Não, seria um exagero dizer que até que essa questão da pandemia ajudou muito para eles, porque agora já não queria sair de casa. E tem muito trabalho agora que o cara trabalha jogando videogame. Exato. Exato. Então, maravilha, juntou o útil com o agradável. Então, assim, na questão profissional, é exatamente isso. Primeiro, que eles só trabalham sob muita pressão. E como eu falei que eles possuem uma certa ausência de moderação quando são contrariados ou confrontados, a gente sabe que numa dinâmica de trabalho, às vezes, você comete erros. E para a pessoa que é vítima da síndrome de Peter Pan, o homem, ele tem dificuldade de assumir que erra, assumir que comete erros. O homem já tem dificuldade. Já tem dificuldade. Com síndrome de Peter Pan. Então, você pode ver que uma criança, quando você fala que está errado, que fez alguma coisa errada, há uma certa resistência para assumir aquilo. Até porque a maturidade, ela se revela dessa forma. Quando você começa a ter o seu estado de consciência, está introjetado em você que você não é uma pessoa perfeita. Há contornos em você que você comete falhas, que você erra, você amadureceu nesse ponto. É um amadurecimento mental, né, que eu estou falando assim, dentro de uma dinâmica emocional. Você entender que a vida, ela não é apenas assim uma realização
tão bonita, tão utópica, assim, coisas boas. Não, acontece contingências, coisas que são negativas, a gente precisa aceitar. E as coisas negativas, elas não estão apenas do lado de fora. Elas estão também em nós. Então, o sujeito que sempre acha que está certo, ele é muito perfeccionista, acha que é um mar de rosas do lado de dentro, já caracteriza, então, essa infantilização, essa imaturidade existencial. Então, ele trabalha sob pressão, não aceita críticas no trabalho, ele vai achar que o trabalho é indigno para ele. É como se, esse ambiente aqui não me merece. Vê se consegue entender. Até porque ele já está acostumado ou condicionado, vamos dizer assim, no seu ambiente familiar, ter aquela estrutura assim do pai e da mãe, que é sempre cuidando, sempre fazendo as coisas para ele. Então ele pelo menos projeta isso no ambiente de trabalho. E a gente sabe que no ambiente de trabalho não é assim, né? O patrão não é o pai dele ou a mãe dele. Então vai exigir dele... Ele quer resultado. Vai exigir dele responsabilidades que não são exigidas em casa. Então vai exigir dele posturas maduras. Tanto que tem alguns empregos que agora tem uma faixa etária, né? Acima de 18 anos. Às vezes os requisitos para entrar naquele emprego, 18 anos, porque não é apenas uma questão de idade, mas uma questão de maturidade. Ele vai estar aqui, vai ter que assumir com o horário. Então, a vítima, síndrome de Peter Pan, ele não tem esse compromisso, essa responsabilidade com o horário. E quando ele atrasa, ele vai terceirizar a culpa, vai dizer, foi o ônibus, foi isso, não vai assumir que é ele não querendo aceitar ou encarar as dinâmicas da vida adulta. Eu diria que o vítima da síndrome, ele é uma eterna criança, é uma adolescência estendida, num termo do senso comum, né, é um bebê graúdo. É uma criança num corpo de um adulto. É um adulto, né, de fato, mas ele não aceita esse tipo... as dinâmicas que a vida adulta vão lhe exigir. Ele foge disso. A gente sabe que na igreja não tem essas coisas. Né? Claro. Peter Pan não entra na igreja. É engraçado que você falou essa questão da maturidade como consciência, porque naquele livro O Sermão da Montanha, quando Jesus diz que entrarão no reino os limpos de mão e puros de coração, o Martin Lloyd Jones diz que os limpos de mão e puros de coração são aqueles que conseguiram enxergar a sujeira da sua mão e a impureza do seu coração. E a gente vê esse processo, né? Por exemplo, nessa questão de você trazer um irmão para um ministério, para uma liderança, para um diaconato, olhando a partir da Bíblia, quem é o cara que está pronto? Né? Quando Deus chama Moisés, quando que Deus viu que Moisés estava pronto? Quando Moisés disse, eu não estou pronto, não sou eu. Né? Quando que Jeremias estava pronto? Quando Jeremias diz, não, eu sou só um menino, então está maduro. Reconheceu que é menino? Está maduro. Então, o processo da maturidade é a gente ter essa consciência de reconhecer a nossa imaturidade e encarar isso, né? Você estava falando disso. Isso. E dentro de uma leitura clínica, a gente sabe que a vida possui etapas, né? A cada faixa etária, a gente vai identificando. Por exemplo, você pega... você tem filho assim como eu, a gente sabe, nosso filho pequenininho, tem que tomar leite, tomar algumas vacinas, tem alguns nutrientes, né, que vão de uma certa forma, assim, fazer com que a criança cresça de forma saudável. Tem que tomar cálcio, né? Então, assim, são vários processos, várias vitaminas. E quando há uma carência dessas proteínas, dessas vitaminas ou desses nutrientes que vão, de uma certa forma, desenvolver um crescimento físico saudável, há uma deficiência. Então, a criança não tomou certa vacina, a criança não mamou, não tomou leite, não tomou alguns nutrientes, não comeu carne, enfim, alguma deficiência de alguma proteína, algum nutriente, quando chega na fase adulta, é um adulto deficiente em alguma área física. No sistema psíquico acontece da mesma forma. Só que a carência já não é de uma proteína física, na maioria das vezes, mas a carência de um nutriente psíquico. E quais são os nutrientes psíquicos? Os nutrientes que uma criança precisa receber para crescer psicologicamente e emocionalmente saudável. Autonomia, já desde pequeno,
a segurança, é o carinho, é o amor dos pais, é em alguns momentos ir ali inserindo certas responsabilidades. Vamos supor, uma criança na faixa etária aí de 6 a 8 anos, você já pode falar assim, ó, acabou de comer, põe um pratinho ali na pia, acordou de manhã, arruma o seu travesseiro, já vai desenvolvendo uma certa responsabilidade, uma certa autonomia. Ela vai arrumar a mochila, os pais vão ali e arrumam, começou a estudar, tá com 9, 10 anos, não, ó, arruma o seu material. Qual é a aula que você vai ter hoje? Qual é a disciplina? É a matemática. Então, ele já vai lá, já separa o caderno. Vamos supor, a gente sabe que na escola os professores colocam ali para a criança qual é a prova que vai ter. Às vezes meus filhos chegam. Eu me lembro que teve uma época que eu pegava o caderno dos meus filhos para ver que dia era a prova. Hoje em dia, não. Eu já pergunto, ó, quando que vai ser a prova que vocês vão ter? Qual é a matéria? Então, eles vão lá, já me falam. Então, você começa a trabalhar esses nutrientes psíquicos. Claro, a segurança também, a autonomia. A gente sabe que há um prejuízo cognitivo quando os pais, de uma certa forma, às vezes até inocentemente, limitam os filhos ou não permitem que eles experimentam as dinâmicas da própria infância. Olha que coisa. Então, eles já são assim cercados ou bloqueados de uma certa forma de encarar. Vai brincar na rua, não pode dar uma corrida. Não vai por aí, não brinca, não corre. Eu não vou falar aqui de todos os exemplos, mas talvez quem está ouvindo vai lembrar de alguém ou vai se perceber nessa situação que cerca muito o filho. Não deixa o filho colocar o pezinho na areia, na bordinha ali da praia, tomar um banhozinho, alguma coisa, brincar com um coleguinha, chutar uma bola, se sujar, por exemplo. Como é bom, a gente falava antigamente, né, criar, gerar anticorpos, né? Então, assim, são dinâmicas que parecem tão naturais, mas que são essenciais para um desenvolvimento também do sistema psíquico da criança, para uma musculatura emocional que esses nutrientes psíquicos vão produzir nela, porque é essa musculatura emocional que ela vai utilizar para os enfrentamentos na fase adulta. Então, quando não há esses nutrientes na infância, chega na fase adulta deficiente emocionalmente. Então, quando a gente olha para a síndrome de Peter Pan, ele não apenas, é interessante falar isso, não é algo que tem a sua gênese ou a sua origem, ou que se desenvolveu apenas ali na fase adulta, mas são traços que, de uma maneira assim indireta, eu poderia dizer, ou inconsciente, já veio se desenvolvendo ali na fase infantil, nos processos infantil, e que se arrastou para a fase adulta. Claro, é o todo? Não. Mas algumas questões foram desenvolvidas ali na fase infantil, no processo da infância, ele foi restrito desses nutrientes psíquicos que seriam essencial para que ele crescesse como um adulto saudável, emocionalmente falando. Você estava falando essa questão de dar responsabilidade. A gente passou por uma experiência agora com a Mari, que ela tá um tempão pedindo boneca. E aí eu vi isso em algum lugar, não lembro quem compartilhou isso comigo. Eu acho que foi um irmão lá da igreja, o Wellington da Sheila. E aí eu chamei o Lucas e a Mariana e falei assim, ó, agora vocês vão ter algumas tarefinhas em casa, e essas tarefinhas, toda vez que vocês fizerem essa tarefinha, a gente vai botar um dinheirinho numa garrafinha e vocês vão comprar o brinquedo de vocês. Legal. E é legal isso que você está falando. Por quê? Porque na hora da tarefa tinha uma resistência. Mas eles faziam e tal. Aí eu dava o dinheirinho para eles, R$2, para eles botarem na garrafinha. Isso é muito bom, muito bom. E aí, mas toda vez na hora da tarefa tinha uma certa resistência. Lembra e tal, a boneca e tal. E anteontem, a gente foi comprar a boneca. E aí, ela foi com a bolsinha dela cheia de moeda. Cheia de moeda. R$2. Tava com mais dinheiro que você. E aí a gente foi, botou lá. Aí ela escolheu a bonequinha dela. E aí a gente tirou o dinheirinho, botamos lá no balcão e fomos contando as moedinhas. Que legal. Júnior, tinha que ver a alegria dela. Então, eu acho que isso tem a ver com a nossa vida adulta, né? Os enfrentamentos são enfrentamentos. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é fácil casar, ninguém está falando que é fácil ter filho, ninguém está falando que é fácil acordar cedo para trabalhar. Não é fácil. Tem os enfrentamentos. Mas esses enfrentamentos têm a recompensa da sua maturidade, né? De você ir lá comprar, pagar os seus boletos, você comprar suas coisas, você... Que eu estava ouvindo um irmão falar disso, que
das características da maturidade é você deixar de ser filho. No caso, você deixar de ser filho naquela visão da dependência. Você está sempre dependendo de alguém. Você está dependendo do pai, você está dependendo da mãe, você está dependendo da namorada, você está dependendo... Você está sempre na dependência de alguém. É você assumir, pagar suas contas, pagar seu boleto, pagar... assumir sua vida. Né? Ainda que você, e eu acho que isso é essencial, ainda que você busque conselhos. Mas são conselhos, não é terceirizar a responsabilidade, né? Eu não vou buscar um conselho para dizer, não, eu fiz porque o psicólogo falou para eu fazer. Mas é você buscar conselhos para que você possa tomar decisão em sabedoria. Mas você assumir as suas decisões. Interessante, pastor, que você falou aí da recompensa dos desafios da vida adulta. E eu acrescentaria aí não apenas a recompensa, mas esses enfrentamentos. Você falou, não é fácil. Ser adulto não é fácil. Né? Tem as responsabilidades com a própria vida. Por quê? Não é apenas uma responsabilidade, parece assim, com dinâmicas muito do lado de fora, mas também a responsabilidade com as dinâmicas do lado de dentro, com os seus pensamentos, como que você vai lidar com o que você pensa sobre você. Tudo isso. Porque a gente fala de fase adulta, leva também para o lado um estado de consciência maior. Eu chamo de um processo metacognitivo, ou seja, você pensar sobre os seus pensamentos. Quando você chega na fase adulta, querendo ou não, você começa a pensar mais sobre você. A construção da identidade, você pensar assim, o que eu vou ser? O que eu vou me tornar? Isso também é um desafio. E não é fácil. Não é fácil você começar a pensar sobre o que você quer ser, onde você vai chegar, e começa a acontecer aqueles mecanismos de comparação, você se compara com o outro. Então, é um desafio do lado... Eu sou suspeito de falar como psicólogo, né? Eu gosto muito de fazer as leituras. Eu costumo dizer assim, a enxergar a irrealidade por detrás da realidade. A gente sabe que existem muitas palavras que não são verbalizadas, né? Existem muitos comportamentos que são máscaras, então que está tudo acontecendo aqui, num plano de fundo mental. Então, os desafios são do lado de fora, são de ter que acordar cedo, de ter que trabalhar, de ter que ter uma responsabilidade, ter a independência, mas também a independência consigo mesmo, aquela coisa da interioridade. E como você falou da recompensa, eu diria também que esses enfrentamentos que vão, de uma certa forma, também desenvolver em você e formar você um adulto. Miguel de Unamuno, que é um escritor, ele vai dizer o seguinte, que o sofrimento, as dores, as angústias, as crises, é a substância que faz o homem ganhar forma. Então, por exemplo, a vítima da síndrome de Peter Pan, por ele fugir desses enfrentamentos, ele não se forma um adulto. Vamos dizer assim, agora já adulto dentro de uma postura mental e comportamental. Ele foge desses sofrimentos, das crises da vida adulta, então ele não é formado como um homem. Por exemplo, eu quando tive filho, meu filho nasceu, eu era um pai? Dentro de vamos lá, assim, uma forma bem rasa falando, você já era pai, o seu filho nasceu, então você já é pai. Ok, mas dentro de uma postura existencial, dentro de uma dinâmica do dia a dia, no cotidiano, eu tenho que levar meu filho para tomar vacina, eu tenho que botar meu filho para gofar, acordar de madrugada com o choro dele, eu tenho que ir lá matricular na creche, os primeiros dias na creche você tem que deixar na creche. Tem que deixar na creche, acordar de manhã para ir lá, ele tá passando mal, você tem que ir correndo pegar o carro, levar para o hospital. O meu filho, o mais velho, ficou internado com bronquiolite, tem que estar lá, dormir no hospital, aquela coisa toda. E isso foi me dando forma de pai. Consegue me entender? Já era pai? Quando nasceu, era. Mas aquilo foi me dando forma de pai. Quando eu casei, por exemplo, casei. Então agora você é um casado. Então agora eu sou marido. Não, fui ganhando forma de marido. As briguinhas com a esposa, a paciência que você tem que ter, a responsabilidade de você ser o provedor da casa. Então, isso foi me dando forma de marido. Então, com muito sofrimento, muita luta, com muita alegria, claro, com experiências satisfatórias, ok. O que acontece com a vítima da síndrome de Peter Pan é que ele quer apenas o bônus e não o ônus da realidade da vida adulta. Ele quer ser um adulto para ele poder chegar tarde em casa,
Ele quer ser um adulto para ele poder entrar em certos ambientes maiores de 18 anos. Ele quer ser um adulto para poder tirar cartão de crédito, para, sei lá, eu não sei nem se existe cheque hoje em dia, mas antigamente tinha isso, né? Então ele quer o bônus da vida adulta, mas o ônus é o que ele foge, é o que ele tem medo. Inclusive na historinha do Peter Pan, o escritor tem um momento que tá os pais do Peter e eles estão conversando na cozinha. E o pai está falando, nosso filho está crescendo, ele vai ter que começar a trabalhar, tem os enfrentamentos da vida adulta. O pai está conversando com a mãe e ele está escutando no quarto. E aquilo assombra ele. Uhum. Então, a vítima da síndrome de Peter Pan é um sujeito medroso em relação à vida. Ele tem medo da vida adulta. Uhum. É interessante. A gente vem falando a questão da antítese do Peter Pan, que é o Capitão Gancho. Uhum. Né? Que é muito aquele bom. Que o Jordan Peterson fala que o Capitão Gancho é aquele que o crocodilo come uma parte do braço dele. Ele é o ranzinza, né? Ele é o vilão da história. O herói da história é o menino, né? E o vilão é o adulto. Exato. E que o crocodilo come uma parte do braço dele e aquele crocodilo está sempre com aquele reloginho, né, dentro dele fazendo tic-tac, e isso é o que assusta o Capitão Gancho. Falando sobre essa questão da vida adulta e como o tempo, e é difícil mesmo, gente, a gente pensar no tempo. É uma angústia, né? É uma angústia. É aquilo que a gente já conversou uma vez, da gente ficar com aquela sensação. E eu acho que tem coisas... Só para finalizar. Uhum. Eu deixo você falar, fica tranquilo. O Capitão Gancho é aquele adulto em que o tempo vai consumindo ele, né? Vai arrancando pedaços dele e a gente sabe que o tempo vai... O Jordan Peterson fala disso, o tempo vai acabar devorando completamente aquela pessoa. Então, a gente lidar com esse fator tempo, né? A gente conversou já uma vez que isso também é uma questão da angústia da vida adulta, que é a gente pensar, porque tem a ver com a maturidade. Então, tem coisas, o Michel, que é um amigo nosso, o Michel uma vez falou, né? Tem coisas que a gente só vai entender 10 anos depois. Exato. Então, 10 anos depois é que eu vou falar, poxa, 10 anos atrás eu podia ter feito diferente. Exato, né? Porque exato. tem a ver com a nossa maturidade, tem a ver com a vida adulta. E tem essa angústia da vida adulta de, cara, podia ter tomado outro caminho, podia ter feito de outra forma. Se eu tivesse feito de outra forma, hoje, agora, eu estava assim. Exato. Isso é angustiante. Exato. Né? E para a vítima da síndrome de Peter Pan, você falou do tempo aí, hoje... Eu não sei, pastor, se você já percebeu isso, mas dentro de alguns contextos sociais, a infantilização ela é louvada. Infelizmente, ela é louvada, porque ela é percebida apenas no presente. No usufruir dos benefícios, assim, da satisfação, do prazer, da não responsabilidade. Quantos que, hoje em dia, eu moro com meus pais, 30 e poucos anos morando com o pai, eu acho isso super bem, tô de boa, eu não gasto tanto dinheiro. Tem um benefício. Tem a satisfação de poder... curtir, enfim, vive uma vida de uma certa forma hedonista, vamos falar assim. Então, ele está pensando apenas no presente, mas a longo prazo. Qual é a crise que isso pode gerar? Imagina um sujeito, vítima da síndrome de Peter Pan, com 70 anos. Ele olha para trás e quando ele fizer a leitura da sua vida, aquele scanner, sabe? Aquela autoanálise, perceber que ele estacionou, como diz aquela música da Marisa Monte, né? Parado naquela estação. Quando ele vê que ele parou lá na estação da infância. Passou 70 anos. 70 anos. Então ele agora já está ali na terceira idade, mas sem musculatura emocional, sem musculatura existencial nenhuma para a vida. Provavelmente, dependendo da postura, porque o infantil chegando numa... Claro, vamos colocar assim, 70 anos, não sei se os pais já vão estar vivos ainda ou sustentando ainda, ele vai estar diante de uma realidade totalmente, muito mais opressora do que foi no início da fase adulta ali. Um outro ponto que eu acho legal que você falou, pastor,
essa crise... Só para... guarda aí, só para fazer um parênteses aí. Você falou dessa questão, né? Do camarada que o pai, a mãe tá ali, ele não quer o ônus de ter que sair para pagar o boleto. Exato. Ele quer e tem um benefício nisso, poxa, é muito mais rentável para mim eu morar com os meus pais, né? Porque aí eu não faço compra, não pago aluguel, sair de casa... Ser patrocinado, financiado pelos pais. É desafiador, sair de casa é desafiador. Mas pensando nesse cenário, que o cara tá sempre dependendo dos pais, e os pais vão morrer. E aí ele vai casar. Se ele, né? Ele vai casar. E aí, provavelmente, ele vai buscar na esposa essa mãe, esse pai que perdeu esse patrocínio e tal. E o cara um cara assim, ele faz do casamento um inferno. Exato. Entendeu? Faz da vida da mulher um inferno. E a gente vê muito, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, no Ministério Pastoral, a gente vê muito isso. A mulher tem 2 filhos e um marido. Ela tem 3 filhos e o marido é o filho que dá mais problema. Dá mais dor de cabeça. O marido é o pior filho. É o pior filho que ela tem. É o que dá mais dor de cabeça. Exatamente. Mas desenvolve aqui. Exatamente. Essa questão que eu estava falando, questão do tempo, olhar para o tempo, né, para a vítima do Peter Pan, o tempo é assombroso mesmo para ele. Porque é a ideia de que tá acabando um prazer dele. Tá acabando. Quando a gente fala de tempo, tem um detalhe, talvez não tenha tanto a ver, talvez não tenha tanto a ver com a síndrome de Peter Pan, mas eu acho legal a gente pontuar, né? É até uma pegadinha de faculdade, que falam assim, o tempo psíquico é o mesmo tempo experimentado assim numa dinâmica da realidade? Por exemplo, o peso, o espaço e o tempo psíquico é o mesmo do que é experimentado. Na faculdade se perguntava assim, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Aí você vai pensar assim, bom, por parâmetros de medida, os dois são a mesma coisa, porque os dois é 1 quilo. Mas no experimentar da realidade, não parece que o chumbo pesa mais? Então, no sistema psíquico acontece da mesma forma. Olha que legal. Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui, como que é essa experiência com o tempo, o espaço e como isso influencia na dinâmica da vida. Digamos que você, pastor, sai para trabalhar. Você não, vou dar um outro exemplo, né? Qualquer pessoa sai para trabalhar. Aí pegou um ônibus, tem 2 horas até chegar ao trabalho. 2 horas. O que ele faz no ônibus? Vai dormir. Para o tempo passar mais rápido. Pô, vou ter que pegar lá para o centro da cidade, vamos colocar assim. Ficou 2 horas dentro do ônibus. Ele suspendeu aquele tempo ali. Chegou lá no trabalho, digamos que ele trabalhe numa fábrica. Aí na fábrica, o quê? 8 horas de trabalho. Fábrica, é muito comum na fábrica ser um trabalho mais mecanizado. Então ele fica ali na caixa, passando ali, olhando e tal. Então ele, de uma certa forma, não está pensando em muita coisa. Então tá passando 8 horas ali meio que robotizado, vamos colocar assim. Aí saiu do trabalho mais 2 horas. Não precisa nem contar o tempo, tá bom? 8, já são 10 horas aí. Beleza, saiu do trabalho, mais 2 horas, só que ele não vai para casa, ele tem que ir para um curso que ele tá fazendo, uma pós-graduação, vamos colocar assim. Aí, mais 2 horas dentro do ônibus, ele tá dormindo, agora dorme até com mais gosto, porque tá cansado. Tá mais cansado. Aí ele chega no curso, tá lá desenvolvendo os seus processos intelectuais, né? Enfim. Só que quando ele sai do curso, ele conversa com uma jovem que ele está interessado, assim, uma conversa de 2 minutinhos, mas ele está interessado nela, ele está apaixonado por ela. Ele sempre ficou observando ela, mas nesse dia ele conseguiu falar com ela, ele conversou com ela 2 minutinhos. Agora, pensa comigo, pastor, no outro dia, ele vai para o trabalho no ônibus, 2 horas, pensando nela. Chega no trabalho na fábrica, robotizada, aquela dinâmica do trabalho, mas ele está pensando na conversa que ele teve com ela. Sai do trabalho no ônibus, está indo para casa mais 2 horas, ele está pensando nela. Eu te pergunto, o que ocupou mais espaço de tempo? As 12 horas de trabalho, entre trabalho e ônibus, ou os 2 minutinhos que ele conversou com ela? O que durou mais? Então, trazendo isso para uma realidade dos processos mentais, você pode, muitas vezes, ouvir uma pessoa falar algo para você assim, você não vai ser nada. Ou uma crítica que você ouviu em alguns segundos. E aquilo ocupa um espaço de tempo na sua vida de 10 anos. Talvez você ouviu algo, experimentou uma realidade frustrante, algo que te traumatizou, que foram em alguns segundos, mas isso já ocupa um tempo de anos
na sua vida. O que acontece até agora, fazendo uma ponte com a síndrome de Peter Pan, é que o tempo para ele é sempre o tempo da infância. Ele quer tornar a infância eterna para ele. Ele vai fazendo com esse mecanismo de fuga dos enfrentamentos da vida adulta, ele vai fazendo a manutenção ou ele vai perpetuando a sua infância. Isso vai se tornando disfuncional nas relações que ele vai vivenciando no dia a dia. Então é como se o tempo para o Peter Pan parasse. Ele vive na terra do nunca. O tempo para ele da infância é o que vai reverberar por toda a vida dele. Consegue entender essa lógica? Eu falei dos segundinhos que perpetuam durante anos. Para o Peter Pan é o seguinte, os segundos da infância são eternizados durante a vida. O Pearson fala disso, né? Ele fala que o Peter Pan, ele vive na terra do nunca. Exato. Porque nunca cresce. Mas nunca nada. Nunca cresce, nunca assume relacionamento, nunca produz nada, nunca, né? Porque isso tem a ver com assumir relacionamento, tudo isso tem a ver com maturidade, com vida adulta. E a gente quer fugir desses enfrentamentos mesmo, né? É interessante, você estava falando a questão dessa questão do tempo. Isso tem a ver com muita gente velha já, cara, né? Com uma idade já avançada. A gente tá falando de adultos. Mas o cara quer se comportar como garotão, como criança. Eu tava vendo uma entrevista do Fábio Júnior. Um cara bem sucedido, né, e tal, e o cara nunca teve um relacionamento de fato. E você vê que há uma carência no cara porque o cara casa. Não é uma questão que o cara pega todo mundo e tal. Não, ele assume relacionamento, ele casa e tal, mas ele não mantém aquilo. Aí ele falando que um dia ele mandou um convite de casamento para um amigo dele, convidando para o casamento. O amigo falou, pô, cara, eu tô viajando, eu vou no próximo. Não, interessante isso que você falou, pastor, porque parece que para a vítima da síndrome de Peter Pan, a beleza está só na infância. E há um perigo muito grande a gente achar que não há beleza na terceira idade, que não há beleza na vida adulta. Não, cada fase, cada etapa da vida tem a sua beleza. Tem os seus contornos satisfatórios, sim. Eu acho muito assim nocivo e perigoso aquela coisa que as pessoas falam assim, digamos que um homem ele já está na terceira idade, está ali com 70 anos, 80 anos. É tão bonito a gente ver ele um garotão, fazendo coisas de garotão. Ok, talvez de uma maneira assim, por um prazer, mas não numa leitura de que a velhice é algo ruim. Vê se consegue me entender. Perfeito. Como se tivesse que fugir dessa etapa. É tão bonito e é tão saudável cada etapa, você chegar com 70 anos, você ter as suas dinâmicas daquela idade, a sua vivência, a sua realidade, os sabores da terceira idade. Isso é tão bonito. Então, é muito agressivo você chegar para uma pessoa com 70, 80 anos e forçá-la a viver como um adolescente. Isso é totalmente prejudicial. Ela vai entrar em crise. Vai entrar em crise, porque ela já faz uma leitura, o olhar da vida dela é diferente. Então você forçá-la... Entende o que eu estou falando? Não é de ele experimentar algumas dinâmicas que são legais, tal, não é ficar uma pessoa estática, enfim. Mas você não aceitar, não saborear os prazeres que a vida adulta ou que a terceira idade pode oferecer. Porque pro Peter Pan, o que é bom, o que é bonito, o que é satisfatório é só as questões infantis. É só essas dinâmicas infantis. Então é como se a fase adulta fosse monstruosa, fosse feia. E tem pessoas que são assim, que olham para a terceira idade, para uma idade mais avançada, com um olhar meio crítico, meio feio. Eu não quero ser velho. Eu vou ser um velho... Não fala assim, mas é como se fosse assim, eu vou ser um velho criança. É um Peter Pan velho, mesmo você entender. Ele não vai aceitando essa realidade. Então, e muitos chegam muitos começam a experimentar, a vítima da síndrome de Peter Pan, ele tem contornos depressivos.
crises de ansiedade, quando ele faz leitura, foi bom você ter falado dessa questão do tempo, quando ele faz leituras futuras, quando ele olha a longo prazo, porque fisiologicamente falando, ele sabe que ele vai envelhecer. E isso o confronta. Vê se você consegue me entender. Então, quando ele olha para frente, ele entra em crise. Ele começa a fazer leituras da vida sem paleta de cores. É tudo monocromático, é tudo preto e branco para ele quando ele olha para o futuro, para questões a longo prazo. Então ele vai desenvolvendo uma certa crise interna, alguns contornos depressivos. A vítima da síndrome, ele é um sujeito solitário. Ele é, assim, eu gosto de falar muito essa relação pensamento e sentimento, né? E acho que isso é interessante colocar aqui, porque a gente está falando de pensamento, está falando de sensações, e às vezes pode ficar um pouco desorganizado. Mas é muito importante a gente entender esse funcionamento essa relação sentimento e pensamento, porque funciona assim. Eu posso estar me sentindo sozinho. Ok, sentimento, tô me sentindo sozinho. Aí eu começo a pensar o seguinte, eu posso pensar assim, não tem ninguém aqui em casa, vou ligar para algum amigo e tal, estou um pouco sozinho. Ok. Um pensamento que vai atenuando essa sensação de estar sozinho, posso ligar para alguém e tal. Beleza, agora, eu posso estar me sentindo sozinho e começar a pensar assim, as pessoas me abandonaram. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Tá vendo? Ninguém está me ligando. Então, os pensamentos começam a potencializar o sentimento e a desconfigurar aquele sentimento que talvez estava num campo tão equilibrado e começa a levar ele para uma proporção desequilibrada. E o inverso também é diferente. Você pode estar, por exemplo, pensando digamos que você está andando numa rua. Aí você vê tá de noite, né? Aí você vê uma pessoa vindo ali no escuro, numa rua escura. Aí você olha para a mão da pessoa, parece, tá? Que a pessoa tá com uma arma na mão. Qual é o pensamento? Vou correr. Vou correr. Vou ser assaltado. É hoje o dia. Chegou a hora. Chegou a hora. Já vi vários vídeos de pessoas sendo assaltadas, mas hoje eu acho que o vídeo vai ser o meu. Então, os pensamentos são de que você vai ser assaltado, que você vai ser agredido de alguma forma, que você vai levar um tiro, alguma coisa assim. É o pensamento. E esse pensamento vai gerar o quê em você? Medo. Vai gerar angústia, vai gerar o desejo de fugir, de correr, alguma coisa assim. Então são pensamentos, você faz uma leitura da realidade, você viu aquela coisa que não dá para identificar muito bem, então o pensamento você é assaltado. Esse pensamento vai gerando um sentimento de angústia, de medo, e você quer fugir. Aí agora pensa o seguinte, aí a pessoa vem chegando mais perto, aí chegou na luz, é um vizinho seu, e o que ele estava na mão é uma ferramenta de trabalho. Qual é o pensamento agora? Ufa, é o meu vizinho, eu não vou ser assaltado, tá tudo de boa, ok. E o que esse pensamento começa a gerar em você? Alívio. Agora você já fica um pouco mais tranquilo. Então, para a vítima da síndrome de Peter Pan, essa relação pensamento e sentimento, é importante pensar, a gente entender o seguinte, que o pensamento da vítima da síndrome está mergulhado na infância. E quando você pega uma criança, os pensamentos da criança, vamos supor, a criança sempre pergunta assim, mãe, eu vou almoçar hoje? Mãe, você vai comprar no meu aniversário, você vai me dar presente? Mãe, no final de semana, a gente vai no parque, você vai me levar para passear? Mãe, amanhã você vai me levar pro colégio? Você leva todo dia pro colégio, mas ele tá sempre te perguntando se vai levar. Então, são pensamentos ansiosos que vão gerando sentimentos de angústia. Então, o Peter Pan, ele parece muito feliz brincando na Terra do Nunca. Mas tem um plano de fundo mental, pensamentos que assombram ele, que vão gerando sentimentos angustiantes. Eu ouvi alguém falar que o cara fazendo falando sobre, né, a história de Peter Pan, mas ele fazendo uma análise livre do que ele vê ali e tal, e ele falando que o Capitão Gancho, na análise dele, seria a projeção do Peter Pan adulto. Nossa, exatamente isso. É como se o Peter Pan projetasse ele adulto, é assim que eu seria, com medo do tempo. Exato, com medo, entendeu? Exato. É uma figura feia, o adulto e os contornos da vida adulta pro
pro Peter Pan é uma coisa feia, uma coisa assombrosa. E a infância é uma coisa muito bela, muito bonita. A infância, sim, é uma coisa muito bela, muito bonita, mas dentro da sua etapa. Dentro da sua fase. É o que você falou, cada fase tem... A infância também tem os Exato. seus enfrentamentos. Cada fase tem os seus enfrentamentos e tem a sua beleza, né? Tem Exato. Ó, por exemplo, uma das características do perfil psicológico da vítima da síndrome de Peter Pan. São adultos procrastinadores, né? É aquela coisa do... Porque eu costumo dizer que o procrastinador não é aquele que diz que não vai fazer. É que ele diz que vai fazer, mas depois. Então deixa sempre as coisas para depois. Vai se auto-sabotando. O perfil psicológico também é acentuado por pensamentos mágicos. A vítima da síndrome, ele pensa assim, se eu não pensar, não vai me incomodar. É só eu pensar que está tudo bem, que vai estar tudo bem. Esses pensamentos mágicos, esses pensamentos que de uma certa forma justificam ele. Sabe, nessa conduta autodestrutiva. Então ele pensa assim, não, é só pensar que tá tudo bem, é só eu não pensar nisso. Tem sonhos assim, imagina coisas muito boas, mas que ele até sonha com uma carreira, vamos colocar assim. Quer ser um jogador de futebol, quando ele vê o Neymar, ele pensa assim, seria muito bom se eu tivesse todo esse dinheiro, mas ele não quer batalhar para essa carreira. Então ele até deseja, vamos dizer assim, alguns benefícios da vida adulta. Né? É que eu falei do bônus e do ônus. Ele deseja os benefícios, mas ele não assume o compromisso para conquistar esses benefícios. A batalha. Um outro traço do perfil psicológico é que o impulso destrutivo ocupa o lugar do sentido de certo e errado. Né? Aquela coisa que você tem um impulso para realizar aquilo, para querer fazer, para querer curtir, ou para querer usufruir daquilo. Tem um impulso, mas você tem um senso de que se aquilo é certo, se é errado, se aquilo vai ser prejudicial ou não, dentro das suas análises ali e tal. Para a vítima da síndrome, não. Ele é totalmente vulnerável aos impulsos autodestrutivos. Ele literalmente satisfaz as suas vontades, não tem controle, porque a criança é assim. A criança, por exemplo, meu filho estava brincando assim na varanda, jogou uma água e sabão, e tem o piso assim, ele corria e escorregava ali no piso. E eu vi que tinha uma parte do piso, não é que estava quebrado, mas parecia que ia arranhar se ele passasse ali. E ele estava mergulhando de peito, não queria saber. Falei, filho, toma cuidado, que pode se machucar aí e tal, mas a criança não pensa nesse. Então, o impulso é o quê? É a diversão. O impulso é a diversão, é curtir, é correr. Por exemplo, atravessar a rua. Você quer correr a rua atravessando. A gente fala, não, olha pro lado. Então, esse senso... Que é aquela questão da coragem, né? Da coragem e prudência. Para algumas pessoas, coragem é ausência de medo. Né? Então, coragem é... o cara botou a arma na minha cabeça e eu falei, atira, porque eu sou corajoso. E, na verdade, coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentamento de medo. Enfrentamento, né? Do medo. E a ausência de medo é infantilidade, é imprudência. Exato. Né? É aquela coisa, não vai dar, imprudência. Imprudência. Isso aí. Você não viver, vamos colocar assim, talvez dentro de parâmetros de percentuais, 90% satisfazendo seus impulsos. Porque você viver assim, segundo os seus impulsos, esses impulsos eles não têm uma racionalidade. O desejo, o impulso, ele não passa pelo campo do consciente, é um impulso. Então, não tem nem senso moral, por exemplo. Não tem senso moral, então é um desejo de satisfazê-lo. Agora, é o que Freud vai falar, né? O ego ou o superego, que são os princípios morais e culturais, é o que vai dar o contorno, é o que vai dar ali os parâmetros que vai limitar essa pressão desses impulsos, que é do id. Então, o impulso ele não tem uma noção. Então, quando você deseja, quando você quer, não tem uma racionalidade nisso. Então, o ego é que vai te ajustar a essa realidade. Você não pensa nas consequências. Não pensa na consequência. Então, é o ego que vai te ajudar nessa realidade, a você se ajustar, você, isso não é legal fazer agora. Isso não é legal eu ir por aqui. Eu não posso ir por esse caminho porque isso vai ser prejudicial para mim. Então, a vítima da síndrome de Peter Pan, ele, de uma certa forma, ele satisfaz esse impulso
autodestrutivo. Um outro, e acho que assim, um ponto importante, que é o do perfil psicológico, ele tem muito conflito com o pai, que é a figura de autoridade. Porque para a vítima da síndrome, ele não é adequado para o pai, ele não é aceitável. Porque ele vê que o pai trabalha, porque ele vê que o pai tem responsabilidade, ele vê que o pai enfrenta a vida adulta, ele vê que o pai é um adulto. Então, para ele, o olhar do pai sobre ele é um olhar é um olhar mau, é um olhar de não aceitação, é um olhar diminui, de rejeição, porque ele não se vê como o adulto que ele deveria ser, como uma representação do pai. E isso é levado até para um ambiente de trabalho. Então, para o Peter Pan, para o sujeito que é vítima dessa síndrome, no ambiente de trabalho, ele tem dificuldade de lidar com figuras de autoridade, com o chefe, com o patrão. É aquele brincalhão, é aquele que, sabe, faz piadinha. Assim, piadinhas até em momentos que não são, assim, para se falar uma piadinha. Então, seguir regras. Tem a meta, tem isso aqui. Tem problema com a autoridade. Exato. Você vai ver que ele é aquele cara que esquece o crachá, que briga para não ir uniformizado pro trabalho. Esse tipo de coisa. E dentro de casa também. Se ele é um sujeito casado, a esposa fala, olha, poxa, bate um prego ali, pendura um quadro para mim. Para ele já é uma ordem e tal. Então ele vai entrar em crise com isso. Não, você não tem que me mandar nada. Não, mas não foi um mandato, foi um pedido. Então, para ele já, sabe? E parece que a casa dele é o parquinho de diversão dele. Ele quer estar à vontade para fazer tudo o que ele quer, sabe? Ele quer jogar videogame por horas, ele quer ficar sem fazer nada, ele quer jogar bola todos os dias, ele quer estar na rua, ele quer estar... Então ele quer ser autônomo. Quer ser autônomo. Exatamente. Ele não quer ser um adulto. Ele quer fazer da casa dele a terra do nunca. Tirando as chineladas que ele deveria tomar na infância, tem cura? Bom, acrescentando a chinelada... Não, sim. A síndrome de Peter Pan, claro, ela pode sim... você pode ressignificar esses pensamentos. A gente, claro, primeiramente, é importante que ele faça uma psicoterapia, ter o auxílio e ajuda de um profissional da área da saúde mental. Isso é muito importante, porque nós não estamos falando apenas de um fator apenas de uma dinâmica única, mas isso acarreta depressão, crise de ansiedade, crenças limitantes, tudo isso que precisa ser trabalhado dentro de um consultório psicoterapêutico. Mas, para além disso, é importante, aqui vai até uma orientação clínica para aqueles que se identificam com essa crise, para aqueles que se identificam com essa dificuldade, é que um ponto muito importante, aceite a realidade da vida adulta. Eu estou falando aqui de aceitação. Não apenas a aceitação do lado de fora, a aceitação da vida adulta com as suas dinâmicas de responsabilidade, de compromisso, de disciplina, da autorresponsabilidade do lado de fora, essa aceitação, mas a aceitação que você cresceu. A aceitação é você olhar para você e você ver que há beleza na vida adulta. Você aceitar que você é uma pessoa que pode desenvolver musculatura para lidar com a vida, para lidar com a responsabilidade que você tanto foge. É esse mecanismo da fuga sendo substituído pelo mecanismo do enfrentamento. É o mecanismo da reprovação da vida adulta sendo substituído pelo mecanismo da aceitação da realidade da vida adulta. Então, a gente está falando aqui de ressignificação de pensamentos. Então, é importante que você aceite essa realidade. Eu costumo dizer assim, não tem aquele ditado, aquela brincadeira, fala assim, aceita que dói menos, né? Fala mais ou menos isso. Mas a aceitação é muito importante. Um outro ponto que eu considero assim, essencial é você começar a visualizar a ilha que de fato você quer chegar. A vítima da síndrome, ele tem medo de olhar para frente, de olhar para o futuro, olhar para a vida, para o crescimento. Então é importante você ressignificar essa crença de que o futuro é feio para você. Mas visualize, e para isso é até muito importante, observem
adultos que são, assim, não é apenas modelo, mas referência para você. Adultos que você não vê feio, sabe? Provavelmente há uma figura adulta que você admira. Ressignificar o Capitão Gancho. Ressignificar o Capitão Gancho, provavelmente há adultos que não são vilões para você, sabe? Que não são monstros para você, que não são inimigos. Há adultos, sim, que você pode olhar e que você admira. Então, observe isso e utilize isso como uma referência, como uma ilha onde você quer chegar. Não importa se você vai de barco para essa ilha, se você vai nadando, não é a forma como você vai chegar, mas aonde você quer chegar. Então, você pode sim construir um adulto saudável, você pode desenvolver isso. A vida, as dinâmicas existenciais é uma construção. Eu costumo dizer no meu consultório que é como se fosse um edifício existencial, né? Você vai construindo um andar a cada etapa. Beleza, tá ali no primeiro andar, no segundo andar, mas vamos lá, vamos caminhando. Você quer chegar na cobertura, como que é essa cobertura? É uma pessoa responsável? É uma pessoa disciplinada? É uma pessoa financeiramente organizada? A gente não falou aqui, mas a vítima da síndrome, ele também é desorganizado financeiramente, porque sempre foi os pais que pagaram, que fizeram, então ele tem um certo dificuldade para lidar com as finanças. Então, assim, qual é o próximo andar que você quer construir na sua vida? Então, ressignifique isso. Desenvolva objetivos para a sua vida, metas existenciais. Comece a trabalhar em busca disso daí. Acho que são, assim, orientações que você pode começar a dar os seus passos, abandonar a terra do nunca, tirar um pouco o foco desse olhar para trás. Quando a gente fala da síndrome, essa relação com o passado é muito forte, porque, não sei, muitas pessoas sofrem a angústia na fase adulta de ficar assim, eu queria tanto voltar na minha época, sabe? Aquela coisa de querer... Saudosismo. De querer... Mas é um saudosismo potencializado, né? Que leva a níveis crônicos de angústia. Você querer recapturar a juventude, sabe? Você tá casado, tá com filhos, mas você inveja tanto aquele teu amigo solteiro que não tem filho, que não é casado, aí aquilo vai gerando uma angústia pra você. Tem alguns homens que até ficam buscando no Instagram ex-namoradas da infância, porque foi aquele momento da juventude ali, aquela coisa do ginásio, que namorava, que tudo. Então, ele tem um fetiche não é nem por causa da menina, é por causa da época. Por causa da época, exatamente. Aquela memória afetiva, então ele tem um fetiche na infância. A vítima da síndrome, ele tem aquele fetiche, aquele desejo extremo pela infância. Então ele está sempre querendo voltar àquilo, sabe? Ele briga com a esposa porque ele quer ter uma vida infantil e não assume a vida adulta. Você falou a questão da referência, né? A gente está terminando e a gente sempre tem uma parte aqui que a gente fala sobre a questão do nosso super-herói, o nosso Homem de Barro. Fazendo legal. uma análise, fazendo uma comparação com o Homem de Aço, né? O nosso é de barro, é imperfeito, mas é essa questão que você falou da referência, as nossas referências de masculinidade que foram fundamentais para o nosso processo de formação de masculinidade. O Fabrini, a gente conversou aqui uns dias atrás, e ele falando disso, né? Homens precisam de homens. Exato. Então é essa a questão. Para você, quem foi a sua referência de masculinidade, seu herói de barro? Eu nem preciso pensar muito. Meu pai. Meu pai. Aí, lindão. É esse aí mesmo. Seu Juarez. Seu Juarez, isso aí. E isso é um dos orgulhos que eu tenho. Porque eu tenho o mesmo nome que meu pai. Para mim isso é uma honra. Né? Eu me chamo Juarez, eu sou o Júnior. Mas assim, quando as pessoas me chamam pelo meu nome, ou falam faz alguma pontuação com relação ao meu nome, eu lembro logo do meu pai. Do meu pai. É a grande referência para mim. Legal. Meu pai é o homem que, quando eu penso... Eu não sei se eu vou exagerar, né? Você falou que não existe homem perfeito. É João de Barro, né? Mas o meu pai beira muito a perfeição de um homem. Assim, meu pai, ele tá ali pertinho da perfeição. Se tropeçar, cai na perfeição. O meu pai me ensinou, de fato, a ser um adulto. E olha que eu tentei muito estender... não ser. Estender a infância, mas o meu pai, ele... Referência de responsabilidade. Meu pai sempre foi um homem que... Sempre foi o provedor da casa.
e principalmente o cuidado com a minha mãe, o amor com a minha mãe, o carinho com minha mãe. Até hoje, assim, a postura do meu pai no cuidado com os filhos. Meu pai sempre foi a minha segurança na minha infância. E até em algumas crises que eu passei, talvez no início da juventude ali, aquela coisa de namoro e tal. Meu pai sempre era aquela minha segurança afetiva, sentimental. Às vezes a gente pensa assim, né, que a parte emocional a mãe. É muito a mãe. Minha mãe também. Minha mãe também é uma referência pra mim. Minha mãe é referência pra mim em tudo. Mas como a gente tá falando de paternidade aqui, vale eu acrescentar isso também nessa minha referência com meu pai. Meu pai não é só a referência do cara que trabalha, a referência da responsabilidade, mas também meu pai é minha referência de amor, de carinho, de cuidado, de afeto, de me carregar no braço, de me livrar de muitas brabeiras. Meu pai é a referência de conselho. Eu peço conselho pro meu pai até hoje. Às vezes eu pego o conselho dele que ele nem sabe que tá me dando conselho. Tá na conversa. Tá na conversa. Já surgiu o conselho. Meu pai, ele gosta muito de falar do trabalho dele. Então ele conta algumas experiências do trabalho dele e eu tô ali assim, poxa, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou aprender. Então, meu pai é uma eterna referência pra mim. Meu pai é um modelo de homem. Eu costumo dizer pra ele assim, pai, pra mim já estaria muito bom se eu fosse 50% do que o senhor é. E o meu grande... Eu falei de ilha aqui, né, onde a gente quer chegar. Tem até um louvor do Sérgio Lopes, né, que fala que Cristo é a ilha que é onde a gente quer chegar. Mas trazendo por dentro de um contexto humano, assim, meu pai é a figura de homem que eu quero ser um dia. É o que você quer ser quando crescer. É o que eu quero ser quando crescer. Pai, eu quero ser igual o senhor quando eu crescer. Júnior, muito bom a gente estar junto. Eu que agradeço. Já mesmo. Acabou? Não. O ruim é assim, bem né? Que você falou que passa rápido. Passa rápido. Galera, muito bom a gente estar junto. Pensa em tudo isso aí que a gente conversou, que possa ter edificado sua vida, tá bom? Entendendo que a gente precisa de propósitos bem firmados na vida, mas todo propósito tem seu processo e todo processo tem seu sacrifício. A gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não se doar, se entregar para aquilo e a gente entender. Tem sacrifícios. Né? A gente vai ter braço, vai ficar pedaço nosso pelo caminho, mas a gente vai chegar, a gente vai sair dessa terra do nunca, que nunca chega em lugar nenhum. Se você precisa de ajuda profissional, busque ajuda profissional, fala nisso, deixa aí seu Instagram, seu canal no YouTube. Isso. O meu Instagram é Em Frente à Vida. Você pode acessar também o meu canal no YouTube, que é Em Frente à Vida. É só jogar lá, pesquisar. Tem o meu contato lá no Instagram, tem o meu contato também no meu canal no YouTube. É só entrar em contato. Deixar nos comentários aí. Se precisar de ajuda profissional, procure o Júnior. Excelente psicólogo mesmo. Deixa nos comentários. Deixa lá nos comentários aqui. Né? Comenta lá e a gente entra em contato, tá bom? Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua semana, sua vida, que você possa crescer, amadurecer e, seja homem, tá bom? Valeu, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo.